Saravá jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, todo mundo prevenido contra essa segunda onda, né, da Covid, que parece que veio com tudo. E a gente aqui lambendo as feridas do pós-eleição no Brasil inteiro, resultados alguns surpreendentes, outros nem tanto, enfim. E a gente vai conversar com uma pessoa que manja muito do bagulho e vai dar aqui uns toques para a gente, porque ele lançou um livro exatamente sobre essa nova plataforma, né, eleitoral, que é a plataforma digital, que são as mídias digitais, como é que isso funciona, como é que... Saravá, Leonardo Estopa. Saravá, Niobe, muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer o carinho da comunidade e queria te agradecer também pelo elogio, né? Que seu saco tanto assim do bagulho. Muito obrigado. Mas é isso aí, né? As eleições municipais, elas têm muito a dizer para a gente. Elas realmente mostram nortes assim de oportunidades e ameaças, e a gente não pode simplesmente ignorar, a gente tem que levar a sério. Uhum. Esse acho que vai ser a tônica da nossa conversa. O Leonardo Estopa, junto com o Sálvio Cotter, lançaram um livro, Comunicação Política. E eu costumo dizer aqui, Léo, que em política, obviamente, estratégia é fundamental, obviamente, carisma é fundamental, mas tudo passa pela comunicação, né? E a gente sabe de candidatos potenciais belíssimos, mas cuja a comunicação deixa a desejar. E o teu livro, né, de comunicação política com o Sálvio, fala desse novo ambiente, né, de campanha política que a gente vive com a presença das mídias sociais. A gente já percebeu palidamente isso na campanha de 2014, com a Dilma, isso ficou muito claro em 2016 no golpe, e em 2018 isso, né, atropelou, né, o Brasil assim, de uma forma bastante violenta, no sentido de peso mesmo das coisas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Sim, Niobe. O ser humano continua o mesmo. O ser humano continua o mesmo ser humano que tem um conteúdo formado, obviamente, pelo inconsciente e pelo consciente. O que faz a diferença nos dias de hoje é que esse ser humano ele pode ser mapeado, esse ser humano pode ser segmentado e esse ser humano pode ser controlado de uma forma muito mais rápida do que antigamente. Antes, a utilização de Deus para fazer política é uma coisa utilizada aí há milhares de anos. A legitimação do governante através da ideia de um soberano que veio da vontade de Deus também sempre foi, né, é parte da história da humanidade, desde que nós temos relatos aí da história da humanidade, mas a diferença dos dias de hoje é que o inconsciente do ser humano ele está sendo feito de uma forma agora científica. Antes era o dom. A gente tinha, obviamente, oradores que tinham o dom de fazer o inconsciente dos outros, a gente tinha poder para fazer o inconsciente, quando a gente tinha, obviamente, o poder da religião, que fazia ou através do convencimento ou através da tortura, mas hoje nós temos o poder da máquina, nós temos a inteligência artificial que consegue convencer pessoas através do mapeamento dessas pessoas, através do medo que essas pessoas possuem, ou seja, toda a sua construção psicológica ela é utilizada como sendo matéria-prima para os políticos fazerem o discurso político que serve para você. E é dessa forma que a política está sendo feita hoje. É preciso levar em conta o conteúdo cultural, o conteúdo psicológico, os princípios e segmentar pessoas por cultura, por princípios, por ideologias, para poder atingir essas pessoas. Mais importante, é preciso admitir que as pessoas não são iguais. Um discurso que serve para você pode não servir para o outro. E é aí que eu te falo, eles estão acertando muito nesse quesito e a gente tem errado muito nesse ponto. O que você está falando é que agora existe uma campanha on demand, né? On demand do seu número, né? Ela é esquadrinhada para servir para cada um
da sua forma mais palatável. Isso é o que você está falando, é neurolinguística. Explica para a gente como é que isso... Porque a neurolinguística, na verdade, em tese, sempre existiu, né? Essa abordagem psicológica do eleitor, né? De usar, enfim, simbologias que impactam, de usar, enfim, toda a semiótica. Como é que isso se potencializa agora nesse mundo virtual, né? No mundo da internet e das redes sociais? Niobe, você falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, né, quando a gente pensa na neurolinguística e, obviamente, na utilização da neurolinguística, que é a programação neurolinguística, você fala, ela sempre existiu. Quando a gente passa para coisas que são menos contestáveis, como, por exemplo, a mecânica de Newton e a mecânica de Einstein, a gente sabe que esses fenômenos sempre existiram. Num determinado momento, o cientista conseguiu transformar esse fenômeno em algo compreensível para a humanidade. A partir daí, a humanidade passou a utilizar o conhecimento sobre esse fenômeno para que as coisas começassem a acontecer. Então, foi por causa da compreensão de Newton a respeito da teoria da gravidade que, obviamente, muitas coisas foram desenvolvidas sobre a teoria da gravidade, ou seja, após essa compreensão dele. Mas antes da compreensão, a teoria da gravidade já existia. Depois que veio Einstein e trouxe a teoria da mecânica quântica, que não necessariamente substitui a de Newton, mas complementa nas coisas que estão lá para a velocidade próxima da velocidade da luz, teve condições de usar a mecânica de Einstein para evoluir ainda mais a microeletrônica, enfim. A humanidade, ela faz uso consciente de coisas que existem há muito tempo. A programação neurolinguística, ela existe e ela existe há muito tempo. Obviamente, pessoas não aceitariam um dos seus ser queimado numa fogueira, numa inquisição, se elas não tivessem sido, de uma forma ou de outra, convencidas que realmente aquele clero representava a vontade de Deus, né? Teria uma revolta, obviamente, dos miseráveis, se eles não acreditassem que realmente a nobreza que estava farta naquele momento seria legitimada por Deus. Então, nós precisamos ter consciência que tudo isso existe desde o momento em que passou a existir a razão no ser humano. Existe essa programação neurolinguística, existe essa, digamos que, essa ciência de iludir o próximo, que eu chamo de ciência da ludibriação. O detalhe é que agora, nesse atual momento, no estado da arte e da técnica, nós temos não apenas a teorização da programação neurolinguística, como nós temos um estudo a respeito das consequências da programação neurolinguística, e nós temos a possibilidade de utilizar a programação neurolinguística através de máquinas que vão mapear o resultado dessa programação nas pessoas. Ou seja, vamos imaginar o que somos hoje, o que a sociedade brasileira hoje é hoje. A sociedade brasileira, ela é o reflexo daquilo que tem sido apresentado a nós como cultura nos últimos anos. Nós recebemos, como o próprio Renato Russo disse, né, nós recebemos com os enlatados dos USA de 9 a 6, desde crianças nós comemos lixo comercial e industrial, ou seja, os Estados Unidos estão programando a nossa ideologia através do sonho americano, do sonho por liberalismo, do sonho por enriquecimento, tudo isso desde que somos crianças. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos programam a nossa consciência a respeito de quem é bom e quem é ruim, desde crianças. A gente assistia, por exemplo, no programa da Xuxa, Comandos em Ação, ou Rambo, sempre eram heróis americanos que estavam lutando contra os inimigos dos Estados Unidos, que são seres humanos como nós e, por motivo nenhum, seriam os nossos inimigos. Chega um momento em que toda essa programação que foi acontecendo ao longo dos tempos, ela é utilizada politicamente, mas em paralelo a essa programação política, a gente teve uma programação religiosa. A programação religiosa foi, ao longo dos últimos anos, programando na cabeça das pessoas o que é certo e o que é errado, principalmente os tabus relacionados a aborto, sexo, a homossexualidade, tudo isso
são programações que foram acontecendo ao longo dos anos. Também a gente teve nos últimos anos, uma programação que se aproveita da programação ao longo de décadas, que é essa coisa de comunismo, os russos comunistas, o comunismo matou 1 trilhão de pessoas. Toda essa programação ela veio novamente e fez youtubers famosos. Chega o momento eleitoral, o que acontece? A gente tem também, além de toda uma programação de uma sociedade, uma programação que vem ao longo de muitos anos, a gente tem a utilização dos dados das pessoas. Os dados que apontam o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, do que ela tem medo, o que ela aprova, tudo isso nas mãos de um grupo político. E o Facebook acabou que, no final das contas, falou que foi sem querer, mas ele revelou que liberou essas informações. Todas essas informações utilizadas, que é aquilo que a gente chama de Big Data, utilizadas de forma tecnologicamente correta, essas informações possibilitam ao emissor emitir a mensagem correta para a pessoa correta. Então, se o cara é evangélico, extremamente radical, ele recebe o kit gay e a mamadeira erótica. Se o cara é um pseudo-intelectual que se acha o máximo e entende tudo de economia, ele escreve como o liberalismo vai salvar o Brasil do comunismo. Se o cara é um ignorante por completo, ele vai receber mensagens do tipo, para o Brasil não virar Cuba. Ou seja, inteligência artificial mapeando segmentos de pessoas e mandando mensagens corretas para cada pessoa. Isso é o que nós vivemos nos dias de hoje e não é uma coisa isolada das eleições de 2018. Isso é a nova realidade. Por quê? Porque isso é uma coisa tão poderosa que essa nova tendência, ainda que criminosa sob o aspecto da democracia, ela conquistou aqueles que teriam condições de barrar isso. Por exemplo, barrar isso, o Barroso. Quando a gente pensa que esse poder é tão grande que conquistou até mesmo aqueles que deveriam se posicionar contra o fake news nas eleições, aqueles que deveriam evitar a destruição da democracia, eles também foram cooptados por esse sistema, a gente consegue perceber como a coisa é extremamente poderosa. Ou seja, essa programação neurolinguística, ela não conquistou apenas os imbecis, como a gente pensa, ela conquistou desde o mais humilde ao ministro do STF. Ela conquistou todas as pessoas. Todos nós somos, de uma forma ou de outra, vítimas dessa programação neurolinguística, dessa programação mental, e o detalhe é, precisamos entender que ela existe, ela está entre nós, e o que nós temos que fazer agora é saber jogar com a existência dela, porque expurgá-la da sociedade é impossível. Uhum. Léo, você falou duas coisas aí, eu já até anotei aqui que me geraram duas perguntas. A primeira é, obviamente, um dos grandes poderes, né, da sociedade é a igreja, né? É a manipulação em nome de Deus, em nome dos costumes cristãos, ou seja lá o que for. E parece que a igreja, a igreja da teoria da prosperidade, soube se apropriar muito bem disso, né? Teve tempo para trabalhar bem isso e saiu um pouco na frente, né? Ou por conta de ter mais dinheiro, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão no aspecto religioso, como é que isso afetou, como é que isso afeta e como é que a gente pode combater isso, né? Como é que a gente pode, dentro dessa situação, sem negá-la, obviamente, como é que a gente pode Olha, se o mais entrincheirar? interessante é que a gente consegue enxergar isso nas igrejas, porque nas igrejas, na antropologia, né, existe aquela coisa de você se distanciar daquele grupo para você ter condições de entender aquele grupo, porque de dentro do grupo é muito mais difícil você entender. Então, nas igrejas, essas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, a gente consegue identificar esse fenômeno acontecendo exatamente porque a gente não está lá, mas esse fenômeno ele acontece em absolutamente tudo.
Como assim absolutamente tudo? Pensa em alguma coisa e eu te falo, esse fenômeno acontece. Estamos agora gravando para o YouTube, é o mesmo fenômeno que acontece nas igrejas, é o fenômeno que acontece para o YouTube. Existe, obviamente, um número muito grande de pessoas nas igrejas que acreditam em Deus. Eu acredito que esse número seja muito menor que 10% das pessoas que frequentam as igrejas. Ou seja, a maioria das pessoas, ao meu ver, vão à igreja não para procurarem Deus, mas para procurarem interesses pessoais ali nessas igrejas. Os pastores das igrejas conectados à teologia da prosperidade, esses eu tenho certeza que nenhum deles acredita em Deus. Assim como eu posso agora trazer a mesma coisa para o YouTube. A maioria dos YouTubers que estão hoje prosperando falando de política, eles não acreditam no que eles estão falando. Mas por que eles falam isso? Porque é o que dá certo. Quando a gente pensa numa igreja, a gente pensa em 2 pontos interessantíssimos para a gente fazer um paralelo e ver como isso se conecta com absolutamente tudo. Se você, como comunicadora, você traz a estrita verdade a respeito da política, que é o seu assunto, as pessoas te abandonam e falam, não quero te ouvir não, eu vou ouvir fulano, você é muito pessimista. Da mesma forma, se um religioso do cristianismo for trazer a estrita verdade a respeito do cristianismo, ele vai ter que falar que os 12 apóstolos, com a exceção de um, eles sofreram martírio. Alguns foram queimados, alguns foram decapitados, teve um que foi crucificado de cabeça para baixo, enfim. A gente precisa se perguntar, esse cristianismo conquistaria as pessoas? Não. Assim como no YouTube, eu virar para você e falar, olha, a situação para a esquerda está muito difícil, está cada vez pior, isso vai te conquistar como um telespectador? Não. Você vai pensar, é melhor não ouvir o Léo Stoppa porque ele me joga muito para baixo. Da mesma forma, uma pessoa que procura uma igreja para realizar seus desejos pessoais. É melhor eu não ouvir aquele pastor que prega o evangelho como ele realmente é, porque o evangelho como ele realmente é, ele é muito chato, né? É melhor aquela igreja que fala que eu vou ficar rico, aquela igreja que fala que você é filho de Deus, você veio aqui é para prosperar, é para ser rico mesmo, etc. Não tem nada de cristianismo. Então, existe um ciclo de realimentação que é muito perigoso. Assim como nós temos vários canais, infelizmente, no YouTube, vários veículos de comunicação hoje no Brasil que seriam progressistas, mas por causa do seu público que só quer exigir mentiras palatáveis, esses canais eles vão aos poucos indo para trabalhar para o sistema financeiro, ou seja, eles já são parte do sistema financeiro, já estão trabalhando para o liberalismo através do compartilhamento da mentira. O que acontece com a igreja é a mesma coisa. O pastor ele começa fazendo um trabalho de evangelização, que sempre foi o sonho dele, ele percebe que a evangelização expulsa os fiéis. Então ele faz um teste, mas e se eu falar que o cara vai prosperar? Aí ele vê que deu super certo. Então a teologia da prosperidade, ela é um reflexo da nossa sociedade e esse reflexo ele pode ser visto em absolutamente todos os tipos de nichos sociais. Se você fala com a pessoa aquilo que ela precisa ouvir, você perde a pessoa. Raríssimas exceções. Se você fala com a pessoa aquilo que ela gostaria de ouvir, ainda que seja mentira, a pessoa torna-se seu fiel seguidor para o resto da vida, torna-se fiel da sua igreja. Então, esses segmentos, o que eles fazem, na verdade, é simplesmente atender os anseios dos seus clientes. Quando você vai comprar um carro, você quer sair de lá com um carro. Quando você vai para a igreja, você vai para uma igreja para procurar, na maioria das vezes, a realização de um sonho seu. E não para fazer o trabalho que seria o trabalho de um cristão, né? Que é pregar o evangelho para toda criatura viva da terra. Se o pastor souber aproveitar do fato de você estar procurando a igreja, porque você quer ganhar na loteria, porque você quer vida fácil, porque você quer ficar rico, porque você quer curar-se de uma doença incurável, e ele souber prometer isso, ele vai ganhar você, obviamente. Assim como se um youtuber do campo progressista estiver prometendo todos os dias a queda do Bolsonaro, ele vai ganhar um progressista. E se um youtuber de direita estiver oferecendo o fim da corrupção e do kit gay, ele vai ganhar aquela população que quer ouvir aquilo. Ou seja, estamos vivendo um momento em que a ditadura da opinião pública e da audiência está moldando aqueles que teriam o poder de mudar as coisas. Desde o ministro do STF,
que é incapaz de fazer valer a Constituição por causa da opinião pública, que é controlada pelo poder financeiro, a um pastor de uma igreja, de uma cidade pequena, que percebeu que falar a verdade a respeito do evangelho espanta as pessoas. O que acontece é que uma vez que você cai nesse ciclo de atender à opinião pública, você automaticamente cai nas mãos do poder financeiro, porque é o poder financeiro que controla a opinião pública. Como um exemplo muito simples do poder financeiro controlando a campanha eleitoral na cidade de São Paulo. Poder financeiro colocando eleitores do Boulos contra eleitores do Tato, fazendo um racha dentro da esquerda para eleger o Covas no segundo turno. Então, o que acontece? As pessoas, comunicadores importantes, incapazes de dizerem coisas do tipo, gente, vamos cair na real, o Tato está lá atrás, vamos incentivar o cara a sair para não passar vergonha. Afinal das contas, ele ficou atrás do Mamãe Falei. Não, o que acontece? Muitos foram em cima dessa coisa de alegrar o público e foram, não, é Tato até o fim, é Tato até o fim. Por quê? Porque a base de seguidores, a ditadura da audiência dele é petista. Ele não podia decepcionar. O que acontece? Cria-se um racha dentro do eleitorado e o eleitorado agora está lá partido pensando se deve ou não apoiar o Boulos, né? Porque aconteceu o evento imediatamente, eu não sei qual vai ser o resultado. Mas quem controla, no final das contas, a opinião pública para fazer um comunicador falar dessa forma, para fazer o ministro do STF votar daquela forma, para fazer tudo acontecer, é o poder financeiro. Então, estamos vivendo a ditadura da audiência, estamos vivendo uma ditadura do controle do poder financeiro. Como que as igrejas, que foi exatamente a sua pergunta, como que as igrejas elas influenciam nesse momento? Controlando a massa que ela tem controle sobre, através das ilusões de que aquela massa vai conquistar os seus objetivos fazendo aquilo que o pastor manda. Mas isso é a mesma coisa que os youtubers fazem. Isso é a mesma coisa que os padres também fazem. O problema todo é que essas pessoas ainda acham que são formadores de opinião, acham que têm controle sobre aquele público, mas não têm. Porque, no final das contas, os anseios que são despertados no coração das pessoas, eles são despertados pelo poder financeiro. Ou seja, é o grande poder financeiro que vai falar o que é feio e o que é bonito. Se for para falar que o feio é o comunismo, é o grande poder financeiro que vai definir isso. E, no final das contas, o que sobra para aquele cara que se acha formador de opinião, para aquele pastor, para aquela igreja, é simplesmente andar na direção da opinião pública, da opinião dos fiéis, na direção do poder financeiro. E sem contar, obviamente, que no caso das igrejas é ainda pior, porque as igrejas, elas obedecem a uma estrutura, da mesma estrutura da que a gente tem na igreja católica. A gente tem nas igrejas evangélicas, só que não é formal. É uma estrutura que é o controle através de religiões. Podemos dizer que a gente tem uma linha de comando não oficial que está lá em Israel e que, no final das contas, controla as igrejas evangélicas do mundo inteiro para fazerem aquilo que eles querem. Ah, mas e se você for uma igreja evangélica e você não quiser participar disso? Olha, seus cantores não vão para as gravadoras gospel, os seus pastores nunca vão aparecer nas emissoras de televisão, o resto das igrejas vão dizer que você faz parte de um grupo que é um grupo satanista, ou seja, se você não pertencer ao esquemão, você é cancelado. E olha que nem precisaram inventar um papa para isso. Inventaram gravadoras, linhas de crédito, inventaram outros tipos de controle das igrejas. Então, parte de uma linha de comando e ali entrega os votos de todos os fiéis de uma vez só, a partir de convencer simplesmente um líder. É uma coisa bem pesada, né? Mas, infelizmente, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, e o que temos que fazer hoje é aprender a jogar esse tipo de jogo, porque um discurso político não vai mudar isso. Léo, você falou várias coisas interessantes que eu fui anotando aqui, mas me chama a atenção, nesse momento, você citou o exemplo claro das eleições aqui de São Paulo, né? Enfim, que foi bastante evidente, né? Esse jogo da manipulação da esquerda, né? Da ala progressista, enfim. Mas a gente sabe que, às vezes, essa manipulação ela é até mais sutil, né? Ela passa desapercebida. Antes de conversar contigo, estava eu e o Daniel aqui papeando,
fazendo hora, e a gente estava falando exatamente isso. A gente, como é que a gente muda o sistema dentro do sistema, né? Porque não tem como sair do sistema, né? Não tem como, na verdade, o ideal seria destruirmos esse sistema e construir outro, mas isso é uma utopia que levaria gerações. Como é que a gente pode, dentro disso, e dentro da minha pergunta vai outra, como é que o teu livro, né, com o Sálvio, né, o Comunicação Política, o que ele apresenta no sentido de elucidar esse jogo, de como a gente se posicionar nesse cenário? Então, o que o livro tenta chamar a atenção do povo é que a briga que nós temos hoje é pelo consumo. Porque, olha, gente, vamos cair na real. Não existe, sob o aspecto financeiro, kit gay não interessa nada, a mamadeira erótica não interessa absolutamente nada. Assim, todo esse embate a respeito de se é aborto, homossexual, toda essa palhaçada é todo um pano de fundo para esconder a verdadeira intenção da metrópole, Estados Unidos da América, obviamente Israel, em relação ao Brasil colônia, que é o acesso do povo brasileiro ao consumo daquilo que ele mesmo produz. E o motivo é muito simples. Se você produz a carne no Brasil e o brasileiro não tem dinheiro para comer essa carne, ela vai ser exportada, ou seja, vai ter uma abundância maior de produtos disponíveis, obviamente, nesses países que estão promovendo essa discórdia aqui dentro. Em contrapartida, a continuidade do governo Dilma estaria dando para o brasileiro condições de consumir não só carne, como arroz, como absolutamente tudo, né? O baixo desemprego faria com que o brasileiro não apenas tornasse, naquele momento, um concorrente dos Estados Unidos ao redor do mundo, mas principalmente um concorrente dos Estados Unidos, de Israel e de demais potências dentro do próprio Brasil. Consumindo a soja que a gente produz, o milho que a gente produz, a carne que a gente produz, a água que a gente produz. Então, qual que é a verdadeira intenção do que está acontecendo nesse momento no Brasil? Diminuir o acesso do brasileiro ao consumo, porque ao diminuir o acesso do brasileiro ao consumo, os produtos tornam-se disponíveis para eles que estão promovendo, né, esse distanciamento aqui. Mas por que é importante entender isso? Porque essa é a chave de tudo. No momento que você fica tentando levar para o lado ideológico se é comunismo ou se é capitalismo, o que interessa se é comunismo ou capitalismo? Os Estados Unidos dão proteção à ditadura saudita e eles não estão nem aí se é ditadura. A única coisa que eles querem é a garantia e exclusividade de compra do petróleo. Ou seja, não existe ideologia por parte dos Estados Unidos. Poderíamos ser um comunismo, desde que fôssemos um comunismo de submissão aos Estados Unidos. A religião interessa? Não, a ditadura saudita é islâmica, então não tem nada a ver com religião. Poderíamos ser a ilha de Safo e todos nós termos como objeto de contemplação uma mamadeira erótica, mas desde que nós estivéssemos entregando os nossos recursos para os Estados Unidos, assim eles estariam tranquilos. Ou seja, é preciso expurgar da cabeça do brasileiro que o debate político ideológico faz alguma diferença para o que está acontecendo. Não. O que faz diferença para o que está acontecendo é cortar do brasileiro o acesso ao consumo. Cortando do brasileiro o acesso ao consumo, o brasileiro deixa de ser um ser digno, que consome o que produz, e passa a ser um ser que trabalha como um animal para produzir para eles consumirem. Superado esse raciocínio do que é o objetivo do golpe, não interessa quem fosse o presidente, se a Dilma tivesse se submetido a esse modelo, ela seria presidenta, se tornaria até a rainha se pedisse aos Estados Unidos. Superado esse entendimento, o que nós precisamos passar a raciocinar é a ideia de que muitas palavras já estão canceladas por causa da programação neurolinguística, muita coisa já foi feita, muito trabalho já foi desenvolvido. É preciso ou trabalhar com os brasileiros da forma como nós temos eles hoje e trabalhar uma conscientização política desses brasileiros, ou admitir que nós vamos perder para sempre. Porque no fake news, eles sempre serão melhores. A mídia sempre vai ser de quem vai ter mais dinheiro para pagar. Obviamente, os Estados Unidos têm muito mais dinheiro para pagar, para ter acesso aos nossos recursos, do que nós brasileiros que nem sabemos que isso está acontecendo. Então, qual que é a proposta do comunicação política? A proposta é
politizar a população, parar com... E agora eu peço desculpas, infelizmente, é preciso ser muito claro nesse ponto. A esquerda ainda não entendeu que que a esquerda não vai conseguir voltar ao poder com o Brasil de ignorantes. A esquerda tem medo de compartilhar conhecimento e tornar o brasileiro muito poderoso e perder o controle. Parece que é isso. A única forma como eu consigo ver, porque a verdade está aí, é possível compartilhar a verdade, é possível politizar a população, mas parece que a esquerda pensa, não, vamos conquistar de volta o poder com a população ignorante mesmo. Na ignorância, eles sempre vão vencer. E aí eu falo, nós temos do nosso lado a verdade, porque, no final das contas, o modelo deles tirou o brasileiro do consumo, aumentou o desemprego, destruiu a indústria nacional. O que falta para nós trabalharmos com essa verdade? Falta a inteligência de entender que você não conversa com um público extremamente alienado da mesma forma que você conversa com o público com consciência política. A primeira coisa é você desenvolver a consciência política. E para desenvolver a consciência política, você precisa entender o outro no espaço dele. Você precisa conversar com um evangélico respeitando o espaço dele de evangélico. Isso eu falo há 6 anos. Você precisa conversar com uma pessoa que já pegou ódio pelo PT e pelo Lula, respeitando o espaço dele de ódio do PT e do Lula. E você não tem que defender Cuba, nem comunismo, nem socialismo. São palavras que estão canceladas. Então, eu trago várias técnicas e várias formas das pessoas entenderem que não é um discurso de 25 minutos que vai mudar uma programação que a pessoa sofreu durante 30 anos. Não é um discurso de político bonito, cheio de razão e ciência, que vai fazer uma pessoa simplesmente sair de um ponto que ela foi levada por toda uma programação subconsciente e retirá-la daquele ponto e cair na inteligência suprema de entender que está sendo feita de besta. E a proposta mais importante é o seguinte: através de respeitar o outro no espaço dele e através da humildade na comunicação, você consegue fazer com que o outro entenda o que você está querendo dizer, mas sem que você o diga. E aí você consegue a coisa mais importante na comunicação, é fazer com que aquele que pensa diferente pense da forma como você gostaria que ele pensasse, mas sem ele pensar que foi você que convenceu. É mais ou menos assim, você faz o cara pensar que ele foi tão inteligente que ele mesmo concluiu sozinho. Né? E quem trouxe esse método foi o Sócrates, né? Que é o método socrático. Você faz o ignorante sair da ignorância, mas sem que ele tenha que te atribuir o mérito de ter tirado ele da ignorância. Ele pensa, nossa, eu sou tão inteligente, mas tão inteligente que eu concluí isso. E aí chega a parte mais interessante. O cara, quando ele conclui por conta própria que ele estava sendo feito de idiota, ele reverte todo o ódio dele para quem estava fazendo ele de idiota. Aí ele vai se transformar naquele momento em um militante pela libertação dos outros. É o caso da alegoria da caverna, quando o cara consegue sair das correntes e consegue ver a luz e não apenas as sombras, ele volta para tentar conquistar outros. E por mais que ele tenha dificuldades, porque os outros querem insistir que existam apenas as sombras, ele tenta porque ele teve a oportunidade de ver a luz. Então, a comunicação política é isso. É você admitir que pessoas são diferentes, receber mensagens de formas diferentes e que você precisa conversar com essas pessoas de uma forma respeitosa e levando em conta a programação mental que elas sofreram durante a vida toda. Isso quer dizer que você não vai chegar perto de um evangélico e chamar de evangélico e falar que Deus não existe, que tudo isso é uma grande farsa. Existe uma forma correta de você fazer o próprio evangélico entender que não é compatível com o evangelho aquilo que ele está fazendo em termos políticos. E quando ele concluir isso, ele vai achar que ele foi o iluminado e aí ele vai passar a converter mais pessoas. Então a comunicação política é um exercício de humildade. É um exercício de você ter a tranquilidade que você está fazendo bem, mas sem exigir o mérito por ter feito o bem. Ou seja, você faz o bem acontecer na pessoa e acontecer espontaneamente, por ela própria. Ela concluiu que estava errada, ela muda a postura ao concluir que está errada, e ela nem tem dúvidas a respeito disso. Ela nem vai pensar que foi você que a levou a esse ponto. Ela vai ter certeza que foi ela que concluiu que ela estava errada. E aí você ganha mais um
militante a favor da verdade. Léo, a gente está indo aqui para a última pergunta. Apesar da nossa entrevista estar maravilhosa e eu estar aqui empolgadíssima e com muita vontade de ler o livro, porque agora acendeu minhas luzinhas aqui, queria saber de você como é que você viu essas eleições, né? São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, a gente, como eu abri o programa dizendo, né, a gente teve surpresas interessantes, a gente teve constatações chocantes, a gente teve algumas decepções. Como é que você viu isso diante dessa evolução, né, dessa percepção de como o jogo político agora ele acontece nessa plataforma virtual, né, com todos esses acessórios, né, que a gente tem às mãos? Então, essa é uma pergunta muito difícil. Não é difícil de responder, mas ela é difícil porque eu preciso te perguntar. Você me pergunta aquilo que precisa ser dito, ou seja, a parte que pode ser triste para os telespectadores, ou você me pergunta para eu responder só a parte otimista da coisa? Não. Eu mesma não tive uma visão muito otimista, tão otimista assim, desses resultados. Eu quero essa visão real, inclusive porque eu provavelmente vou compactuar contigo. A visão real é que a Rede Globo está conseguindo, a Rede Globo, quando eu falo a Rede Globo, lógico que eu falo todo o complexo de comunicação que está submisso ao poder financeiro dos barões do capitalismo dos Estados Unidos e Israel, eles estão conseguindo cravar de uma forma muito concreta a ideia da terceira via e estão conseguindo realmente consolidar a ideia de que existem dois extremos e que desses dois extremos eles vão trazer o puritanismo, que seria um centro de conciliação. Só que, veja bem, o grande problema nosso aqui é que o extremo esquerda é aquilo que a gente conhece como centro na realidade. Eles colocam o PT, que foi um partido que trabalhou durante todo esse tempo na presidência para fazer com que os ricos ficassem mais ricos e os pobres ficassem mais pobres, ou seja, o PT não redistribuiu renda através do sacrifício dos mais poderosos. A gente percebe diminuição da desigualdade social, crescimento do PIB e diminuição do desemprego, aumento real do salário mínimo. Isso é o governo mais, digamos que, conciliador que a gente pode encontrar na história do governo brasileiro. Isso que é um verdadeiro centro parcimonioso. E eles pegam o PT e colocam o PT como extrema esquerda e pegam o Bolsonaro e colocam o Bolsonaro como extrema direita. Mas nesse momento que eles pegam o Bolsonaro, que não faz absolutamente nada, só fala bobagem, e coloca como extrema direita, eles criam a rota pelo centro. A rota pelo centro é o liberalismo, que a gente consegue perceber uma vitória da retórica através do número de prefeituras que o DEM conseguiu chegar ou no segundo turno ou na vitória. Ou seja, nós estamos nesse momento percebendo que a Globo está colocando extrema-direita em cima do Bolsonaro, extrema-esquerda em cima do PT e colocando o Paulo Guedes, ou seja, a ideologia liberal como sendo o centro conciliador. E qual que é o problema disso? O problema disso é que nas eleições de 2022, se a gente vê isso se repetir, a gente vê a continuidade do governo Bolsonaro. Porque qual que é a diferença que a gente tem do governo Bolsonaro para o governo que não vai ser Bolsonaro, mas vai ser um governo do DEM? As bobagens faladas. A gente não vai ter um cara dando cloroquina para EMA, a gente não vai ter um cara xingando jornalistas, mas a gente vai ter a mesma política econômica do Paulo Guedes. Então, por que eu vejo isso com um medo muito grande? A esquerda, ela se partiu completamente. A manobra que está acontecendo dos capitalistas está dando muito certo. Ela consegue criar a ideia de que, olha, eu sou PT até o fim, nós não podemos ter chapa ampla, que não sei o quê, e etc. E aí os partidos vão se quebrando. Da mesma forma que as pessoas pensam, você está falando contra o PT, mas por que o PSOL não apoiou? O PT no Rio de Janeiro tinha que ter apoiado, sem sombra de dúvidas. A gente tinha que ter tido chapas amplas em todo o Brasil. E isso é uma coisa que precisa começar a acontecer neste momento agora para 2022. Mas se não me engano, aconteceu em Belém, né? Acho que foi uma das poucas capitais que aconteceu essa chapa.
a gente deveria ter chapa ampla, mas chapa ampla em nível nacional. Não deveria, a gente não deveria nem cogitar a possibilidade de escapar disso em algumas cidades. Por quê? Esquerda olha para o ser humano. Progressistas olham para o ser humano. O foco da política progressista é o ser humano. O foco da política liberal é o dinheiro. Se as pessoas estão votando no DEM, que é liberal, as pessoas não entenderam nada do que está acontecendo. As pessoas estão atribuindo essa mudança, queda na qualidade de vida, queda na quantidade de consumo, fim de direitos, estão atribuindo isso a um cara que na política não fez absolutamente nada, só falou baboseiras, que é o Bolsonaro. Então, assim, traduzindo, o que está acontecendo? Aquilo que era o meu medo desde o início. Os liberais do PSDB, hoje materializados também no DEM, eles vão fazer todo o estrago e vão conseguir, no final das contas, colocar todo o estrago em cima de um boi de piranha, que é o Bolsonaro, que não teve nenhum ato de governo do Bolsonaro prosperou. Nada que saiu do Bolsonaro continuou. Toda a baboseira que o Bolsonaro tentou colocar em prática caiu 2 ou 3 dias, até um mês depois. Todas as promessas de governo do Bolsonaro, tudo bem, ele conseguiu evitar o kit gay nas escolas, mas isso é uma coisa que não existia. Então a única coisa que o Bolsonaro conseguiu manter é a não obrigação das crianças usarem a mamadeira erótica, uma coisa que nunca existiu, e também o kit gay nas escolas, é outra coisa que nunca existiu. Fora isso, a liberação das armas, todas as outras promessas idiotas, e até promessas imbecis, como o fim do imposto sobre veículos automotores, coisas que é competência do Estado, todas essas baboseiras que foram espalhadas durante as eleições, todas foram esquecidas, e as pautas liberais, elas estão passando, porque o Bolsonaro faz papel de homem mau, assusta todo mundo, enquanto isso, a sua equipe de governo está passando pautas liberais, destruição do meio ambiente, liberação de agrotóxicos, todas essas coisas estão passando despercebidas. E qual que é o grande problema? Quem que está tomando agora a impopularidade de tudo ruim que está acontecendo? Uma pessoa, só o Bolsonaro. E a prova disso é que o grupo político responsável pela desgraça econômica brasileira prosperou nas eleições de 2020. Então eu vejo com muito medo. O povo não entendeu nada do que está acontecendo. De todos os agentes políticos que estão no governo federal hoje, de todos, o menos ruim é o Bolsonaro, que é o que não faz nada. Ele é simplesmente um boi de piranha, um ator que assusta as pessoas. É só um espantalho. Quem está destruindo, quem está fazendo acontecer, quem está impregnando o Brasil de agrotóxicos, contaminando nossa água, metendo fogo nas nossas florestas, é o PSDB, é o DEM, são os partidos que estão prosperando. O povo não entendeu absolutamente nada. Ou seja, a Globo vai conseguir criar o espantalho da extrema-direita, o espantalho da extrema-esquerda e vai conseguir, parece, que emplacar a ideia da terceira via, obviamente, se nós não tivermos uma reação inteligente para evitar que isso aconteça. Mas as eleições de 2020 não mostram para mim um crescimento nas esquerdas, não. Pode mostrar uma certa reação, mas o que elas mostram para mim é que o espantalho da necessidade da terceira via está funcionando muito bem. É incrível, porque no mesmo dia, eu reparei isso no dia da eleição do Biden, na Folha de São Paulo, né, a manchete enorme, Biden foi eleito, logo abaixo veio a notícia sobre o encontro do Moro com o Luciano Huck, logo abaixo dessa notícia. Ou seja, ali já se viu, né, essa empulhação do centro, né? Olha, que lá como cá, né? A coisa é ir pelo centro, é o caminho a ser percorrido. Logo depois soube-se, inclusive, que o Dória estaria também nessa, né, fazendo parte. Né? Discurso perigosíssimo é nós, do campo progressista, aceitarmos a palavra centro. Porque a palavra centro, ela implica automaticamente em admitirmos a ideia de parcimônia, a ideia de equilíbrio. Isso é inadmissível. O que hoje está tomando esse título de centro não é centro. É direita liberal e não é um liberalismo parcial. Olha, o liberalismo do Fernando Henrique Cardoso foi um liberalismo de submissão, tudo bem, mas foi um liberalismo de atração de capital internacional. O liberalismo que está sendo implementado hoje é um liberalismo pior do que o Fernando Henrique, ou seja, nós conseguimos, nesse momento, ser
nós estamos conseguindo ser extremamente piores do que o Fernando Henrique em termos de entreguismo, porque o Fernando Henrique ele tinha a ideia de criar uma viabilidade para investidores internacionais e com isso ele acabou sendo mais ou menos entreguista. Hoje nós não temos um mais ou menos entreguismo, nós temos um entreguismo no mais altíssimo grau. Nós estamos conseguindo ser uma escória perto do que foi o governo militar, porque embora o governo militar possa ser criticado no que diz respeito aos respeitos aos direitos individuais, ele investiu na indústria nacional. O que nós temos hoje é uma destruição da indústria nacional. Ou seja, a soberania, né? Tinha soberania, os militares exatamente alimentavam a soberania, né? Tudo que nós temos hoje é o pior que nós poderíamos ter em todos os sentidos e o brasileiro não entendeu nada. O brasileiro votou exatamente no problema. O que eu digo é que muito pior do que o Bolsonaro é o que criou o Bolsonaro. Muito pior do que o Bolsonaro é quem controla o Bolsonaro. Muito pior do que o Bolsonaro é o que produziu o sentimento que elegeu o Bolsonaro. E nesse momento, o sentimento que elegeu o Bolsonaro, o grupo que pôs o Bolsonaro no poder, a destruição que trouxe a crise que gerou o Bolsonaro, está conseguindo tomar o protagonismo, ganhar título de centro e julgar o espantalho do Bolsonaro para ser a extrema-direita. Ou seja, nós estamos substituindo a cria pelo Criador. Então nós estamos vivendo um momento muito perigoso. Seria como se a gente pegasse um capetinha para jogar fora para poder colocar no governo o poderoso Satanás dos infernos. Então é uma coisa muito perigosa que a gente está fazendo. Bem legal isso que você falou, Estopa. Eu queria agradecer demais a tua gentileza, a tua generosidade aqui com a gente. Enfim, a gente está aqui muito encantado com a sua fala, porque concordando ou discordando de você, você acendeu diversas luzes aqui atrás, e isso é importante no debate, isso é muito importante trazer à tona, é muito importante essa tua fala nesse momento. Aliás, se não me engano, foi o Reinaldo Azevedo, inclusive, que falou num texto que havia esse engano de que o PT ou o PSOL, o Boulos seria extrema esquerda, que não existe extrema esquerda no Brasil. O Brasil está, assim, a extrema esquerda, que chamada extrema esquerda, é o centro, na verdade, é um centro social, né? É a tal da social-democracia. Queria te agradecer muitíssimo, de novo, assim, de coração, muito obrigada, e avisar as pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse programa, o Salve, o Nencotter e a Cotter estão enviando o livro do Estopa e mais 3 livros para a gente sortear, então vai ter sorteio aqui no Jogo de Damas, aqui no final do mês, a gente vai sortear o livro do Estopa e outros livros. Então, agradecer de pronto a Cotter, www.cotter.com.br, aqui tem a Cotter TV, não deixem de assinar os canais independentes, o canal do Estopa, o meu canal, o Jogo de Damas JDD, o Cotter TV, enfim, tem diversos canais, é muito importante colaborar, eu não canso de falar isso todo o programa, assim, tem canais incríveis, tem canais que vocês discordam, mas é muito importante assisti-los, é muito importante assinar, divulgar, enfim, estar ali presente, para a gente poder subir ali na listinha do YouTube e a discussão poder vir à tona, que para mim esse é o cerne da questão. A gente está falando aqui de comunicação, né, que é o livro do Estopa, e é essa questão aqui no YouTube. As últimas palavras são tuas, meu querido. Muito obrigada e já deixo aqui meu saravá para você. Eu queria agradecer seu carinho, queria agradecer toda essa comunidade maravilhosa e queria agradecer em especial o Clube do Estopa, que está ajudando demais na divulgação da retomada do crescimento do canal Leonardo Estopa, que eu parei por algum tempo, agora eu estou só no canal Leonardo Estopa, não estou mais Estopa, deixa eu só até te lembrar, fala aí dos inscritos que estavam sumindo do teu canal, que é importante você alertar. Sim, é muito importante, não só para mim, mas também para todos os canais progressistas
que enviem mensagens para os seus inscritos e falam, olha, por favor, confira se você continua inscrito no meu canal, porque o algoritmo do YouTube, ele tá, eu brinco que é fagocitando, ele está aos poucos eliminando os inscritos, né? Tanto o Facebook quanto o YouTube, ele vai eliminando os inscritos do canal. Então as pessoas chegam e falam, mas espera aí, eu era inscrito no seu canal, por que eu não sou mais? É porque o YouTube tirou. Então é importante que a gente esteja sempre lembrando as pessoas, olha, se você é inscrito de canais de esquerda, procure ver se você continua inscrito, porque o algoritmo do YouTube está eliminando as pessoas. Então, meu canal, durante o tempo que eu não estava transmitindo, as pessoas estavam, o número de inscritos estava só abaixando, só abaixando. E eu pensei, se eu não estou lançando nada, por que as pessoas estão saindo? Será que é só porque eu parei de fazer? E depois as pessoas voltaram falando, cara, não estou entendendo, eu era inscrito no seu canal, mas agora não estou mais. Então, tomar cuidado. Infelizmente, nós estamos construindo em cima do terreno, que é um terreno do inimigo, precisamos admitir isso. O YouTube é uma ferramenta do inimigo que está à nossa disposição, mas nós não temos condições de usar outra ferramenta, mas a gente tem que vigiar. Então, ajudar a compartilhar os canais, pedir as pessoas para curtirem novamente e fazer esse movimento aí de formiguinha para tentar levar a mensagem. Tem possibilidade de reverter o quadro? Claro que tem. Depende de nós, depende da vontade do povo brasileiro. Se eles não estão conseguindo dar o golpe na Venezuela até hoje, se não conseguiram dar o golpe, por exemplo, na Bolívia, por que nós somos piores? Se o povo argentino acordou, será que nós somos os bobões? Não, eu acho que falta um pouco de empenho nosso na comunicação aqui. A gente não pode ser o povo mais bobo da América Latina, não. Obrigada, meu querido. Não deixe de assinar todos os canais. Obrigada a todo mundo. E saravá, até a próxima. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nana.